Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodClean Saúde e Gestão. Eu sou o Renan Ribeiro, estou aqui com meu parceiro Hugo França, e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, um colega nosso, meu amigo pessoal, o Dr. Rafael. Rafael, conta para nós um pouquinho aí, quem é o Dr. Rafael? Olá, tudo bem, pessoal? Sou o Dr. Rafael, sou especialista em ortodontia, implantodontia, né? Eu graduei em 2008, então tenho 17 anos aí de mercado, né? De odontologia mesmo, de estrada aí, né? É uma honra estar aqui, né? Nesse podcast aqui, principalmente com o Dr. Hugo aqui, que sempre foi um espelho para mim como profissional. Quando eu entrei lá na faculdade aí em 2003 lá, ele já era um profissional já de carreira aí, de sucesso aí lá em Colinas, lá no sul do Pará ali, tudo, né? E é uma honra para mim estar aqui com ele aqui hoje, né? E com o Renan aqui, com o gestor de clínica aí, né? De empresário, né? E é um prazer estar aqui falando com vocês aqui. Legal, Rafa. Assim, eu costumo dizer que quando a gente começa um podcast, o pessoal tem dúvida, assim como eu brinco que vocês já são dentistas, já se conhecem, é o seu mentor, o seu estímulo aí, mas eu particularmente não conheço o Rafael. Então, assim, conta para mim um pouquinho da sua vida empreendedora, assim, como é que ela começou, quando você se formou, quais foram os lugares onde você passou 17 anos, acho que tem muita história, pode resumir um pouquinho, mas fique à vontade para contar um pouco da tua história aí dentro da odontologia. Como é que foi esse caminho aí de 17 anos? Não, assim, é o caminho de todo colega aí, né? Quando eu fui de forma, né? Eu acho que o Hugo também passou pela mesma fase aí, a gente sai naquele sonho de, como se diz, ganhar dinheiro, né? Daquela insegurança de mudar de vida, né? Que a gente está entrando no mercado de trabalho, a gente passou uma vida inteira de estudo, né? Desde a escola, a faculdade, e realmente a gente vai entrar no mercado de trabalho, né? Então a gente tem aquele sonho, acha que é só entrar e, como se diz, ganhar dinheiro, né? E aí quando a gente entra ali, aí eu fui procurar estudar, fazer especializações, né? Eu atendia em clínicas de colegas, consultórios, né? Aí fui montando o meu consultório ali, mantendo o meu consultório e atendendo em outras clínicas ali, né? E aprendendo dia a dia ali mesmo, né? A gente começa sempre pequeno ali, né? Como se diz, como todo mundo ali, uma secretária ali que faz tudo, desde a da faxina, a porteira do consultório, a auxiliar, a colocar o material para esterilizar, a ser o administrativo ali de receber o financeiro, né? Então, aquela velha rotina ali do consultório de início ali também, né? E assim, evoluindo, crescendo, dia a dia mesmo ali, fazendo curso de gestão também, né? Para poder a gente aprender, como se diz, a gestão do dia a dia mesmo, né? E aí a gente, como se diz, vai evoluindo aí como profissional, como pessoa, né? E legal. Estamos aí, como se diz, no mercado, né? É isso aí. Rafael, e me conta uma coisa. Você passou por todas essas fases, Sim. Né? Formou, trabalhou para outras pessoas primeiro, Sim. depois resolveu empreender e montar seu consultório. Sim. Essa primeira fase, você dá o seu melhor como profissional, atende, fechou, saiu da porta da clínica para fora, põe sua cabecinha no travesseiro, descansa, né? Sim. Quando você parte para ser um empreendedor, isso muda, porque a responsabilidade é toda sua, né? Às vezes você, igual no começo, você era o profissional que atendia e era o gestor daquele consultório, né? Então, às vezes você tinha que fazer isso depois do seu horário de expediente, né? Sim. Você acha que foi importante passar primeiro por esse trabalho, atender em outras clínicas para depois você montar a sua? Eu vejo que é muito perfil. Tem gente que vai fazer isso a vida inteira. Sim. E tá tudo certo. Ele quer chegar em casa e pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Tem gente que já tem um espírito mais empreendedor e já quer tomar as decisões e quer já ir para o consultório, né? Eu fui muito assim, eu trabalhei fora, sem ter meu consultório ali, 1 ano e meio, mas era porque realmente eu não tinha condições de fazer. E o primeiro ano e meio eu trabalhei e no primeiro mês comprava um computador, no segundo mês uma autoclave. Quando faltou só a cadeira, aí eu fui no banco e financiei aquela cadeira. Mas eu já sabia que eu queria ter meu espaço. Você acha que foi importante passar por essa experiência para depois ir? Ou você acha que dá para ir direto? Não, assim, eu acho que é sempre válido, na verdade,
cada perfil profissional, a gente tem que respeitar como se diz, a decisão e o perfil de cada pessoa, na verdade, mas para mim foi muito válido eu começar a trabalhar em outras clínicas também, até para o amadurecimento técnico, né, profissional como dentista, né? E aí a gente também vai entendendo como é que é o fluxo de uma clínica mesmo, como é que funciona, né? Que é totalmente diferente de uma faculdade, né? Então a gente começa a ver o atendimento, a gestão, porque não é somente atender, né? Tem toda uma gestão de equipe, né? Tem uma gestão administrativa, tem uma gestão tributária, né? Então tem a questão de marketing, de captação de paciente, então tem toda uma logística dentro de um consultório ou de uma clínica mesmo, né? Independente do tamanho dela, ela tem, como se diz, as mesmas demandas, na verdade, né? Então, assim, aí foi válido para mim no início começar a atender em outras clínicas de colegas, né? De parceiros, na verdade, né, para poder realmente me desenvolver tecnicamente, né, como profissional, como especialista em orto, como especialista em implante e também como profissional realmente dentista de forma geral mesmo, né? Eu imagino que você deve ter sofrido bem menos do que eu, né? Porque você já teve essa experiência antes de ir para a sua, né? Então, com certeza, eu acho que isso deve ter contribuído bastante para facilitar a sua vida no começo do seu negócio, né? Isso sempre foi em Porto Nacional? Não, eu sempre atendi fora, né? Também, né? Então eu atendi em Porto Nacional, né? Eu tinha até montei um consultóriozinho pequeno. Quando você formou, você morava em Porto Nacional. Sua família residia lá. Como meu pai era gerente de banco, né? Sempre a gente mudava muito de cidade, né? Tanto que na época que eu entrei na faculdade, ele era gerente em Colinas. Foi na época que eu conheci o Dr. Hugo lá, ele era amigo do meu pai, é amigo do meu pai, né? E aí ele morava em Colinas. Quando eu formei a odontologia, ele já era gerente em Porto Nacional. Aí eu mudei para Porto em 2009. Em fevereiro de 2009, em julho, ele já foi transferido já para outra cidade. Aí eu fiquei fiquei em Porto, né? 6 meses com eles Desmamou. lá, mas aí não tem jeito de andar atrás desse povo, foi ficando em Porto e atendendo em Palmas. Em Palmas eu atendia 4, 5 clínicas aqui, né? Que eu fazia orto implante, atendia Miracema, atendia Aparecido do Rio Negro, Lagoa do Tocantins, então eu atendia umas 7 clínicas, né? Então, e além da prefeitura também, né? Então, como se diz, trabalhava muito. Pegou mesmo o ritmo que eu fazia, né? Porque eu fazia o sul do Pará ali todo, né? Naquela época, então foi mais ou menos o mesmo começo aí, né? Então, assim, a gente tem, como se diz, focar em trabalhar mesmo, né? Então, a gente tem que realmente, não é, como se diz, a gente colhe os frutos depois, né? Primeiro a gente tem que trabalhar muito, aprender muito, estudar muito, na verdade, que a gente nunca pode parar de estudar, né? A gente tem que estar sempre atualizando, estudando, e estudando também, principalmente, a questão administrativa, gestão, né? Então, a gestão tanto doméstica da casa da gente, né? Como também a importância da empresa da gente aí também. Legal. Indo para um lado mais educativo aí, para quem gosta de assistir a gente, pensando em ser empreendedor, você falou que rodou essas 7 cidades, trabalhava em várias clínicas, Sim. Isso é muito legal. Mas pelo que eu vi hoje, você é um dentista de sucesso. Você tem uma clínica, são 11 dentistas, 17 colaboradores, está lá em Porto Nacional, se solidificou. Mas para quem está começando a crescer, qual foi o seu maior gargalo ali quando você começou a crescer? O que era o teu problema? Agenda, captação, execução, como é que foi isso? Na verdade, assim, quando a gente está numa empresa, a gente não pode ver só um fator, a gente tem que ver o que, como se diz, um setor que não está rodando 100%, já afeta outros. Então, vamos supor, vai desde o marketing da captação de paciente, né, como se diz, a venda de um tratamento, na verdade, de montar um planejamento para esse paciente, né, a entrega técnica, na verdade, né, o cálculo da precificação correta, né, você saber realmente quanto é o custo da sua hora clínica dentro da empresa, na verdade, né, e principalmente também a tributação, né, que a gente tem que ter conhecimento de forma geral da empresa. Então assim, a gente tem que ter desde a venda, como se diz, como se diz, a pagar o imposto no final do seu lucro, na verdade. Então tudo isso você tem que ter um pouco de conhecimento, tem que ter um conhecimento técnico de tudo para realmente a empresa funcionar bem. Né? Se faltar, vamos supor, paciente, o marketing, por exemplo, não estiver funcionando, como se diz, vai faltar, vamos supor, na parte técnica ali, a clínica não vai rodar. Né? Então, se você não fez uma tributação correta, ali, uma precificação correta, opa, a empresa não vai fechar as contas. Né? Então, tudo tem um conjunto de fatores aí dentro da empresa. A minha dificuldade, assim, até para ficar uma pergunta melhor,
é entender, você saiu lá de 5 funcionários, 5 Sim. pessoas, para 10, depois para 17. Quais Sim. foram as dificuldades? Não a estrutura, mas o que foi difícil? Você fala, cara, aqui eu sofri, se eu tivesse um conhecimento melhor, se eu buscasse... A nossa ideia é que a pessoa que está assistindo não sofra com isso e aprenda com a gente, que a gente consiga levar um conteúdo para ela. Então, pensando assim, o que você sofreu? Cara, isso aqui foi difícil, eu tive dificuldade, eu precisaria de um conhecimento tal. Se eu soubesse isso, teria sido melhor. O que seria Pode pegar um ponto ou 2 no máximo. Não, eu acho que assim, o desafio não é só daquele momento, é até hoje, né? E a gente, enquanto a gente está sempre em evolução, né? E, na verdade, acho que o principal hoje é a gestão de pessoas, de equipe, né? Formação da equipe, na verdade, né? E a gestão dela mesmo, na verdade, né? Então, é estimular, como se diz, é treinar. Então, assim, e parte da gente como gestor, né? Então, a gente tem que amadurecer, na verdade, primeiramente a gente mesmo, né? Para poder a gente, como se diz, liderar essa equipe, né? Então a gente tem que desenvolver como líder, né? Como se diz, enxergar a empresa de forma geral, né? E ajudar até a desenvolver essas pessoas, porque a empresa é formada de pessoas e a gente atende pessoas, na verdade, né? Então é muito importante esse desenvolvimento pessoal da gente como líder, se autoconhecer, na verdade, para poder a gente ter essa evolução, né? Mas legal. Aí eu acho que assim, é uma coisa que a gente vai evoluindo dia após dia, na verdade, como se diz, até a gente aposentar mesmo ou partir, a gente tem que continuar nessa evolução como pessoa, como gestor, legal. Como líder, né? Legal. Rafael, eu tenho acompanhado aí você profissionalmente, né, desde a época que você formou e tal. Eu fiquei muito feliz de ver recentemente que você também trouxe para a sua rotina de trabalho um fluxo digital ali, né? Eu estou nesse fluxo aí já há 11 anos, atuando na horta, no implante, na prótese. E a gente foi, acho que, dos primeiros a trazer isso para o Estado. Mas eu vejo que ainda tem muita gente resistente em aderir a essas novidades da odontologia, que eu costumo dizer que, para mim, a odontologia é a área que mais evolui da saúde, que mais traz novas tecnologias, né? E a odontologia está... como a computação, né? A computação, você compra um computador hoje, acha que é o máximo, daqui 6 meses ele já está ultrapassado. Na odontologia nós estamos nesse ritmo também, né? E eu fiquei feliz de ver que você aderiu também a essa nova realidade da odontologia, né? Que eu acho que é um caminho sem volta. Mas conta para nós, como é que foi isso? Em que momento que você decidiu falar, não, agora eu preciso entrar para esse mundo aí da odontologia digital? Assim, na verdade a gente sempre, nós ser humano, na verdade, a gente tem sempre aquela resistência do que a gente não conhece, né? Então a gente, como se diz, a gente foi protelando, mas vendo realmente a necessidade do investimento. Claro que no mercado hoje existe como a tecnologia, o mercado de tecnologia hoje, ele é muito rápido, né? E vários países, várias empresas, na verdade, do mercado. Então sempre gera aquela dúvida, né, do desconhecido ali, né, muitas empresas no mercado, a gente não sabe qual seria, como se diz, o ideal para a gente no momento, né? Então a gente foi estudando, na verdade, tem empresas desde chinesas, japonesas, alemãs, né, suíças, na verdade, né? Então a gente realmente entender qual é o equipamento adequado para o nosso fluxo do dia a dia, né? Então hoje a nossa clínica hoje é voltada para a reabilitação completa, né? Desde dos alinhadores ortodônticos, aos implantes dentários, a prótese sobre implante e as lentes de contato, né? Então a gente tem uma gama de equipamentos e de vários valores, na verdade, de acordo com a sua necessidade. Então é entender realmente o meu desafio era entender qual era o que me atender da forma adequada para poder a gente não fazer o investimento da forma errada. Porque o que acontece? O equipamento, muitas vezes a gente compra o equipamento porque é tecnologia, coloca ele lá dentro da clínica, mas só que a gente pode trabalhar para pagar ele, na verdade. Ele tem que se pagar dentro da empresa, na verdade, né? Então a gente estudou qual era o mais adequado para a gente mesmo, né, para a clínica, né? E aí a gente fez um investimento e hoje realmente mudou totalmente o fluxo da clínica, né? Então, em termos de custo, né, de material, né, a gente reduziu aquela famosa alginato, silicone, né? Então a gente conseguiu diminuir muito o custo,
né, a nossa hora clínica, né, uma moldagem que a gente gastava às vezes 1h30 para poder fazer, na verdade, uma moldagem de 1h30, a gente consegue realizar ela em 45 minutos através do scanner, né, com muito mais conforto para o paciente, previsibilidade também no resultado, né, tanto para a gente quanto para o laboratório e principalmente para o paciente aí, né, em termos de precisão e realmente qualidade, né. Eu falo que hoje o profissional tem um tapete vermelho estendido para ele, né? Porque quando eu fui aderir a esse fluxo, há 11 anos atrás, só existia um scanner, basicamente, né? No mercado nacional. Sim. E aquilo travava, você ia fazer o escaneamento, travava. Tinha profissional que fez o investimento e era muito caro, porque só existia aquele, né? E aí o profissional começava ali, aquele negócio travava, o hardware não suportava, aí ele jogava, empurrava aquele carrinho de scanner para o canto, pegava a moldagem e ia para o tradicional, né? Então teve uma curva de aprendizado muito grande ao longo desses 11 anos, né? Hoje o tapete vermelho está estendido para o profissional, porque hoje ele tem vários que funcionam muito bem, né? Então facilitou, mas justamente o fato de ter várias opções, portátil, de carrinho, né, um mais voltado para prótese, um para órtese, faz com que o profissional tenha que entender aquilo ali para não fazer o investimento errado, porque a gente vê ainda profissionais que às vezes pensam, não, eu vou comprar o mais caro porque deve ser o melhor. E às vezes aquilo não é o adequado para a realidade de trabalho dele. E aí aquele equipamento fica encostado, né? E às vezes o equipamento que era o ideal para ele é um equipamento que tinha um custo 5 vezes menor do que o outro, né? Então é importante hoje, mais do que nunca, o profissional entender como entrar nesse fluxo. Como também tem profissional que às vezes o ideal para ele é ele nem ter o investimento, porque hoje tem laboratório que aluga o scanner para você utilizar, né? Se ele não tem um fluxo tão alto, talvez ele alugar esse equipamento num primeiro momento, até ele pegar essa experiência, seja uma opção interessante. Você, no seu fluxo, você já optou por comprar, Sim. Porque você já tinha uma clínica com 11 profissionais, né? Então, que eu imagino que tenha sido, né, ideal, né? E eu falo sobre o equipamento, se pagar, hoje uma moldagem com uma silicona de adição realmente boa custa R$70, né? E aí você vai lá, primeira, né? se acertar na primeira vez, né? E aí você vai lá e faz um escaneamento que o custo zero, vamos dizer assim, além tirando o equipamento, o investimento que você fez. Então, ele acaba se pagando, né? Sim. Mas como que você escolheu assim, o seu equipamento? Como que você escolheu como entrar nesse fluxo, né? Antes de você responder, Rafa, conta pra gente qual é o equipamento que você usa e como é esse uso dentro da clínica, pra gente entender como você escolheu. Dá um overview aí sobre o digital na clínica. Hoje, sim, quando a gente foi estudar, né, na verdade, hoje nosso equipamento é o Prime Scan da Sirona, na verdade, então eles foram os pioneiros, na verdade, o doutor, quando ele começou lá, né, citando aqui, ele tinha um Omnican, né, que é o primeiro equipamento que entrou no mercado, né, então a Sirona foi um dos pioneiros dentro do mercado digital mesmo da odontologia, né? Então foi o que me fez levar pela qualidade, pela resolução, né, deles, na verdade, pelo suporte deles também, né? Eu vi que eles eram uma empresa que estava mais estruturada em termos de suporte, né, para a gente, né, o retorno, né, eles estavam mais, como se diz, estão mais estruturados, né? Então eles têm desde do alginato, na verdade, né, eles fazem parte até mesmo as fresadoras para poder entregar os dentes, né? Então, o que me fez investir nesse equipamento foi eles estarem realmente desde o alginato até as fresadoras ali, né? E com uma estrutura de suporte, né? Então, querendo assim, o suporte é um fator muito importante nesse investimento, que é uma coisa nova, é um equipamento novo, né? É um equipamento realmente que tem atualizações, né? Então é importante a gente ter essa segurança aí de suporte também, né? Em relação ao caso clínico, como o acabou de perguntar, o que te levou a escolher em relação a isso? Porque a gente sabe que tem o alinhador ali pro trabalho de orto, pro trabalho de alinhadores Invisalign, qual o nome do alinhador? Introduz pra gente aí. Tem o lado
do scanner digital para o alinhador, que aí você falou comigo que tem várias marcas diferentes. Sim. E tem o lado do protocolo, do implante, da prótese sobre implante. Então, o que te levou a escolher o da Cirona? Ele faz tudo isso? Principalmente pela questão da precisão dele, na verdade, né? Então, a precisão dele, vamos supor, para copiar, pegar um preparo ali subgengival, então eu vi que ele tinha uma profundidade melhor de captura, né? Como ele é um equipamento que já estava há muito tempo no mercado, já tinha esse retorno, tem outros novos no mercado que entraram para competir com ele, só que como eles são novos ainda no mercado, eu preferi investir ainda num equipamento que já estava, como se diz, desde do início mesmo do fluxo digital. Né? Eu senti mais essa segurança para poder investir. Claro, ele é um equipamento que ele é mais caro do que dos que estão entrando no mercado para competir diretamente com ele. Mas por preferir, na verdade, a preferência de cada um, né? Eu preferi investir num que já tinha mais, que o resultado dele já era mais palpável para a gente, né? Então a gente investiu nele. Hoje o fluxo da clínica melhorou praticamente 100% aí, né? Então, assim, tantos profissionais que estão lá, que utilizam esse equipamento lá na clínica, né? Como também para o laboratório, né? E principalmente para o paciente, né? No conforto, no tempo de cadeira, como se diz, aquela velha moldeira ali na boca ali do paciente ali, até que dá uma ânsia no paciente ali, aquela ânsia de vômito, dependendo de cada paciente ali, né? Então o conforto do escaneamento é outro, né? Então, assim, e também o resultado final do trabalho, né? Da lente, da coroa, ou da prótese sobre implante, ou até mesmo do alinhador, né? Então ele dá muito mais precisão e realmente uma precisão maior ali no resultado. Né? Já tem quanto tempo que você está com equipamento lá, que está trabalhando com esse fluxo na sua clínica, Rafael? A gente está com quase 6 meses. 6 meses, com esse equipamento, né? lá na clínica. E você já percebeu assim, a diferença no seu fluxo de trabalho, na padronização dos resultados? Já deu para... Não, a gente já percebe de imediato assim, tanto que a gente fez o treinamento da empresa, a gente tem que ir lá mesmo poder fazer o treinamento, né? Então, quando a gente fez o treinamento pessoalmente físico ali, a gente já implantando, né, o processo para a equipe toda, né? Então, desde as auxiliares, né, até os dentistas, né? Então melhorou para as auxiliares também, que é aquele tanto de moldeira, transferente, análogo, na verdade. Então isso daí tudo diminuiu, até na esterilização de material, a quantidade de material ali de peças, na verdade, diminuiu muito, na verdade, né? E sim, então melhora tanto para a equipe, quanto para o profissional que tá escaneando, quanto para o laboratório e principalmente aí para o paciente aí, né? Eu vejo que, assim, para quem tem clínica, igual você tem, igual eu tenho, né? Uma dificuldade que a gente tem é a de padronização do trabalho, né, desses profissionais. Então, quando você fazia tudo com moldagem, era difícil, porque um profissional, às vezes, ele fazia tudo certinho, o protocolo, percentual de pó e líquido, tudo certinho, fazia uma moldagem legal. O outro já não seguia tanto e a moldagem já não ficava tão boa, né? Com escaneamento, não. Se fizer a técnica correta, você padroniza tudo com um resultado, né, muito bom, com vamos dizer assim, uma qualidade muito boa, né? Eu me lembro muito, fico lembrando o quanto eu sofri no fluxo analógico, né, com isso, porque a clínica no interior, o laboratório aqui em Palmas. Eu tinha que fazer aquela moldagem, ou o profissional que trabalhava com a gente, fazer aquela moldagem, pôr numa van, essa van vinha, o entregador, mototáxi, pegar na van, entregar no laboratório. Olha quantas variáveis eu tinha para dar errado, né? A moldagem ficar errada, primeiro, temperatura que era armazenado isso dentro da van, o risco de sumir na van, o risco do mototáxi entregar no lugar errado, que aconteceu de vez em quando, né? E o principal, que às vezes acontecia, de chegar no laboratório, o laboratório olhar e falar assim, essa moldagem não ficou boa, não dá para fazer o trabalho. Meu Deus, tinha que começar todo o processo de novo, né? Tinha que chamar o paciente de novo, outra hora clínica, fazer a moldagem de novo e passar pelos mesmos riscos, né? Hoje, o paciente vem, a gente faz um escaneamento ali muito rápido, né? Com os equipamentos que tem hoje, você escaneia, com um clique,
está na mão do protético para trabalhar já no laboratório em qualquer lugar do mundo, né? Então, universalizou. Hoje a gente trabalha com laboratórios que os mesmos profissionais mais renomados, aí, mais famosos do Brasil e do mundo, trabalham com a mesma facilidade que eles, né? Então, eu falo assim que é um caminho muito que sem volta, né? Hoje a gente estava conversando aqui antes, né? Hoje eu tenho 3 scanners e comprei mais um. Então, eu brinco que hoje tem 2 coisas para montar um consultório que não dá para fazer sem. É a cadeira odontológica e o scanner. Depois eu vejo o que eu consigo do resto. Claro, esterilização, essas coisas não se discute, mas de investimento, né? Então, hoje eu acho que é um caminho sem volta e eu fiquei muito feliz de ver você aderindo e eu vi que você estudou realmente o assunto para tentar errar menos, né, nas suas escolhas aí, falou em profundidade, de captura. Isso realmente demonstra que você tem um certo conhecimento, né? E você pretende investir mais? Como que está o seu fluxo de trabalho? Você acha que é esse, de escanear e terceirizar o serviço? Ou você pensa em, de repente, ir para a parte de laboratório, essas coisas também ou não? Então, assim, lá na clínica hoje, na verdade, a gente tem um laboratório lá na clínica, a gente faz a parte de resina lá, né? Então, a gente já comprou as impressoras, né? Então, a gente tem até um cadista, a gente comprou as impressoras, né? E tem um cadista terceirizado, né? Que a gente escaneia ali, faz para você fazer um provisório. Então, a gente escaneia ali rapidinho, o cadista já faz o projeto rapidinho e o nosso protético lá ele já faz a impressão ali na impressora, né? Então a gente vê que assim, é uma coisa que é gradativa, que a gente tem, como se diz, como se diz, aprender estudando ali e praticando ao mesmo tempo, né? E fazendo os custos, né? Para poder a gente realmente ir para os próximos passos aí, que às vezes, quem sabe, o laboratório aí, às vezes com a fresadora, que já, como se diz, a gente consegue entregar com muito mais precisão e velocidade ali o tratamento, né? Então a gente consegue, com o scanner e as fresadoras, com o fluxo digital aí completo, a gente consegue ter precisão, tempo, né? Ganha tempo, precisão e conforto para o paciente e qualidade, né? Então realmente o fluxo digital aí, desde o scanner até as fresadoras, né, muda tanto para a gente como consultório quanto para os laboratórios aí, né? Então é um investimento aí, é algo que vem para o mercado aí que não tem volta mais, né? E realmente quem não está entrando nele aí está ficando para trás, né? E quando veio, ficou muito para trás mesmo. Tem que começar a entrar realmente no fluxo digital aí, porque ele vem evoluindo e vem trazendo muita qualidade pro mercado odontológico aí. Curiosidade, Rafael. Você falou que tem 6 meses, mais ou menos, que você comprou o seu equipamento. Antes disso, você já usava o fluxo digital e como que você usava esse fluxo digital antes? A gente chegou a usar na clínica, a gente usava terceirizado, né? A gente trazia a gente tinha um pessoal que trabalhava com aluguel prestava serviço de escaneamento, né? Em alguns casos a gente chegou a fazer ele terceirizado dentro da clínica mesmo. Aí a gente foi começando a sentir os resultados dele ali, né? Vendo a agilidade e a qualidade que dava, para aí sim a gente começar, como se diz, a fazer um namoro ali da odontologia digital mesmo aí, né? E brincadeiras à parte, foram 16 anos de formado, 6 meses do próprio, um pouquinho do terceirizado, mas qual que era a grande dificuldade quando você não tinha o digital? Além das que o Hugo colocou ali, mas o que era uma dificuldade para você que te motivou a vir para o digital? Principalmente assim, o tempo, né? O tempo, a diminuição de custo, lucratividade para a empresa, né? Para o consultório, ou para a clínica, na verdade. Né? A gente vê que a gente consegue diminuir custo, né? Realmente, se você precificar da forma correta e realmente colocar isso no papel mesmo, né? Você vê que tem uma redução muito grande, porque o tempo, na verdade, dentro do hora clínica, conta demais, né? Então, aí, assim, em termos de material, né, conforto, né, igual eu já falei, né, e no analógico a gente perdia muito, né, em termos de a moldagem que arrastava, o tempo de cadeira, na verdade, o desconforto tanto do profissional que está prestando o serviço, quanto do paciente também, né? Legal, legal. Perguntando mais, porque às vezes as pessoas ficam ali, Renan, quero entrar no digital, mas não sei como, tô com medo. Então, assim, vê que você é gente como a gente, né? Você tem as mesmas dores que quem está assistindo a gente, o dentista que está ali,
passa no dia a dia e tomou a decisão e com certeza melhorou a lucratividade da clínica aí em vários pontos positivos. Uma última pergunta minha sobre isso, a respeito da equipe. Você hoje lá tem 11 dentistas, tem os seus 17 colaboradores, você veio crescendo, comentou com a gente aqui hoje várias coisas interessantes sobre a sua forma de pensar, mas qual é a sua metodologia, a sua forma de passar isso para a equipe? Você faz treinamentos em grupo, pega cada dentista individualmente? Como é que funciona isso lá dentro da clínica hoje? Na verdade, lá na clínica, a gente faz reuniões semanais, né, com a equipe não só os dentistas, a equipe de atendimento, né, desde as secretárias, a CRCs de lead, ao time comercial, né, as recepcionistas. Então, toda segunda-feira a gente tem reuniões semanais, onde a gente não é reunião de cobrança, é reunião de desenvolvimento de equipe, né? Então, hoje minha esposa fica, como se diz, ela não é dentista, ela é engenheira de alimento, mas ela tem realmente conhecimento administrativo. Eu também tenho conhecimento administrativo, que a gente vem estudando também, administração, e, como se diz, o dia a dia também vai nos dando maturidade, né? Então, a gente não está só para cobrar a equipe, a gente está para desenvolver essa equipe, né? Então, tanto a equipe de atendimento ali, quanto também os dentistas, né? Então, os dentistas a gente faz reunião de alinhamento, às vezes uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias, dependendo do processo que a gente está em andamento dentro da clínica mesmo, né? Mas é sempre importante ter esse alinhamento de equipe, né? Para poder todo mundo seguir um fluxo dentro da clínica mesmo, andar no mesmo caminho, porque cada um puxa por um lado, então acaba que a gente perde em todos os fatores aí, né, dentro da clínica. E isso você aprendeu tudo dentro da clínica ou teve outros negócios na sua vida antes que te trouxeram até aqui, que você aprendeu e errou, além da odontologia? Não, na verdade assim, igual eu sempre falei, meu pai sempre foi gerente de banco, né, então eu sempre cresci muito aí nessa questão em termos de administrativo, né. Então, a gente teve de berço dentro de casa, então dentro da economia, da administração doméstica, meu pai sempre foi, como se diz, aquele cara aquela pessoa que sempre colocou as reservas dentro de casa. A gente sempre foi, como se diz, doutrinado ali até aquela gestão doméstica mesmo, né? Que tem que partir primeiro, tem que ter, não adianta você querer ter, se sua economia doméstica não está fechando as contas, como que você vai administrar uma empresa, na verdade? Então, o básico é sua administração doméstica ali. E aí também a administração da empresa, né? Então, depois a gente teve também, minha esposa é engenheira de alimento, a gente já teve uma fábrica de linguiça também. Então, eu tinha consultório clínica e ela tinha uma fábrica de linguiça também ali, né? Então, eram 2 empresas, né? E além da empresa família aí, né? Com os filhos, aí quando veio os filhos, o Benício tinha o Benício, quando a gente abriu a fábrica de linguiça, só o Benício. E aí a gente conseguia ali ainda administrar. Quando ela engravidou da Maria Luísa aí, nossa segunda filha aí chegando nós 4 anos dentro da empresa ali, correndo, eu no consultório ali, atendendo mocho, atendendo e fazendo o administrativo ali de noite, de madrugada, né, da clínica, né, então no mocho e fazendo a parte administrativa sozinho, né, então aquela correria de doido ali, e ajudando ela na fábrica de linguiça no final de semana, né, também naquela correria. E quando ela engravidou da Maria Luísa, eu falei assim, olha, ou a gente vende a fábrica, ou a gente vende a clínica, ou a gente vende os meninos, porque as 3 empresas não dá certo não. Aí foi que a gente tomou a decisão aí de realmente vender a fábrica de linguiça, e ela veio como gestora total, 100% ali da clínica mesmo, né? Então me liberou para a parte técnica, né? E a gente melhorou a nossa qualidade de vida ali em termos de gestão, porque a gestão tem que ter uma pessoa 100% dentro de uma gestão, né? A gestão é muito importante, não é só a parte técnica odontológica, mas tudo tem que ter o administrativo, né? Então a gente realmente, a fábrica de linguiça também foi, não, mas vocês perderam tempo lá? Não, foi uma faculdade pra gente, a gente aprendeu muito sobre tributação principalmente aí, né? Sobre gestão, né? E a gente trouxe muito isso para dentro da odontologia mesmo, né? Por isso que a gente vem tendo aí esse crescimento de gestão e de resultados aí também. Pegando um gancho lá no que a gente estava conversando também, Rafael, eu vejo muito o dentista que quer entrar nesse fluxo digital, ele coloca muito na balança ali, eu acho caro o investimento só para eu não moldar. Mas o fluxo digital está muito além disso, né? Vai muito além. Eu falo que
mudou toda a minha rotina de trabalho. Porque eu acho que até mais importante do que lá no final a moldagem é o começo, né? O primeiro atendimento do paciente. Porque uma coisa é você falar para o paciente, ó, você tem uma cárie, você tem tártaro, você tem um dente que fraturou aqui e tudo. Outra é você fazer o escaneamento do paciente ali na primeira consulta, vir para a tela do computador ou da TV ou do próprio scanner, se ele tiver a tela, mostrar para o paciente, né? Então, eu acho que assim, aumenta mais a credibilidade do profissional, a confiança, né? E a comunicação com o paciente fica muito melhor. Sim. Além da questão da segurança do profissional, porque hoje é tudo em nuvem, então aquele primeiro escaneamento que você faz, ele fica arquivado para uma vida inteira, né? E você tem esse histórico do paciente, né? Ao longo de todo o seu atendimento dele ali, né? Não só daquele tratamento, mas da vida daquele paciente dentro da sua clínica. Então, o fluxo digital não é só substituir a moldagem, aquilo ali é um dos pontos, mas altera toda a rotina de trabalho da gente, desde a primeira consulta até a conclusão do tratamento, né? Então, é preciso que os profissionais entendam isso para realmente entender o valor que isso tem, né? E que ele passa a entender que aquele investimento que ele precisa fazer, às vezes, é muito pequeno. E hoje eu estava mostrando para o Renan um dia desse, hoje você compra um scanner usado, mas que roda muito bem uma clínica por 10, 15 mil reais, né? Então, hoje não é um investimento que seja né, fora da curva, mas se você souber usar aquilo, sim, desde a primeira consulta até a conclusão do tratamento, é um equipamento que se paga com muita facilidade, né? Então, acho que um gancho aí para poder... porque tudo que a gente sai da nossa rotina, a gente aprende na faculdade a trabalhar com espelhinho ali, né? Até tentar mostrar para o paciente ali através do espelhinho na boca, né? Então, realmente, o scanner, ele dá muito mais visibilidade até para o paciente entender a necessidade dele, né? A gente faz o escaneamento da boca do paciente ali, vamos supor, até de uma má oclusão dele ali, a gente consegue jogar no computador e até demonstrar para ele aonde ele está tendo um contato prematuro, né? Ele consegue mostrar para a gente ali no registro da mordida ali do paciente, até qual dente está tocando com contato prematuro em relação aos outros na boca, né? Então você mostra desde uma cárie ali, na verdade, uma necessidade de uma coroa, então fica muito mais palpável e visível para o paciente entender o projeto, né, que você está montando para ele ali, né? Então, realmente, ele ajuda até, como se diz, até na venda mesmo, na verdade, de um planejamento para o paciente ali mesmo, né? Com certeza. Eu acho que isso é mais importante até do que o final, né? Você ter essa facilidade, porque hoje é tudo com tecnologia, né? Eu estava vendo... eu fico... Como a gente tem cursos e tudo nessa área, a gente tem que a gente fica sempre buscando essas novidades, né? Eu estava vendo agora com essa nova fase aí desses óculos de... Como é que fala? De 3D? 3D, tem um nomezinho que eu esqueci agora, fugiu. Mas você, com aquilo ali, você entra dentro da boca do paciente, está chegando no nível que o céu é o limite para essa tecnologia, né? E eu vejo ainda profissionais que querem se manter lá vamos dizer assim, muito tradicional, que tudo bem, está confortável para ele. Mas eu acho que o paciente dessa geração nova, ele é um paciente que quer otimizar o tempo dele, quer sofrer menos, né? Ele não quer mais aquela moldagem, né, na boca, aquilo ali. Tem paciente que não consegue fazer a moldagem, né? Eu tive um caso de um paciente meu que, para fazer restauração nele, para fazer uma porcelana, tinha que pensar em ir para o centro cirúrgico e fazer anestesia geral para resolver o problema dele, porque encostava na língua, ânsia de vômito. Então, o paciente hoje quer isso, né? E como antes era muito, muito difícil, o paciente não sabia dessa experiência, mas hoje todo paciente sabe que tem. E ele vai fazer a escolha dele baseado na experiência que ele vai ter, né? Então, eu acho que quem ainda não entrou para o digital,
precisa começar, né, a achar o caminho dele ali, né? E a gente fala até como profissional, é necessário entrar no digital, independente do investimento que você está fazendo. Porque, vamos supor, hoje a gente, quando a gente sai da faculdade, a gente usa o analógico, a gente está andando de bicicleta. E não adianta, vamos supor, o doutor Hugo está falando, né? Tem evoluído, ele está há 11 anos no mercado, quanto evoluiu os scanners e o fluxo digital dentro da odontologia. E não adianta uma pessoa que está andando de bicicleta querer pular numa Ferrari de uma bicicleta para a Ferrari de uma vez. Então, vamos supor, você tem que começar como se diz, a dirigir o fluxo digital, independente do investimento que você vai fazer, para você acompanhar essa evolução tecnológica, né? E depois você tá no analógico e de repente você quer entrar no mundo 3D, né? Que daqui a um dia a gente está entrando no scanner e o paciente já está enxergando o escaneamento da boca dele lá. Né? Então, como é que você vai sair do analógico de uma vez, ou como se diz, de uma bicicleta, para ser mais palpável, sair de uma bicicleta para dirigir uma Ferrari, na verdade? Né? Você não consegue, né? Você não consegue. Né? Então, o que acontece? Aí, às vezes, você vai pilotar, mas você vai, como se diz, vai bater mais, né? Vai jogar mais dinheiro fora, vai ter que acionar mais o seguro, como se diz, né? Para ser mais prático no dia a dia da gente. Né? Então, é necessário a gente, nem que seja, como se diz, no Uno, pé duro, na verdade, ali, mas que é necessário a gente entrar no fluxo digital. Né? Começa a acompanhar a evolução, né? Dentro da sua capacidade, mas... E, como se diz, e com os degraus, a gente ir evoluindo. Né? Então, isso daí, assim, é necessário na odontologia, a odontologia digital está no mercado, a tecnologia está no mundo, na verdade, em todos os setores, né? E tanto desde a tecnologia que trabalha realmente fabricando computadores ao carro e também na odontologia. Eu estava vendo, achei muito interessante, assistindo um vídeo do Elon Musk, né? Ele falando com o pessoal que em 3 anos, olha, 3 anos ele falou, né? Achei muito audacioso, mas ele falou que em 3 anos vão existir mais robôs realizando cirurgias do que médicos. Onde é que a gente vai parar com isso, né? O que esses médicos vão fazer daqui a pouco? Então? E daqui 5 anos, como é que vai estar, né? Se ele realmente estiver certo no que ele está falando, né? Se daqui 3 anos... Então, esses médicos vão ter que fazer o quê? Aprender a operar esse robô, treinar esse robô. Nós vamos ter que nos achar no mercado, né? Aquela coisa do filme Kodak. Né? Não acreditou que a evolução ia acontecer, foi extinto. Não acompanhou o mercado. Né? Foi extinto do mercado. Então... A tecnologia entrou na área da saúde de uma forma que é um caminho sem volta e nem quem acompanha isso sabe onde é que isso vai parar. Com a inteligência artificial agora... Se vai parar, né? Porque a realidade é que, para mim, pelo menos, não vai parar. Sim. Eu acho que... O céu é o limite. O céu é o limite. Eu acho que não tem volta. A pessoa que não... Dentista, o médico, o profissional do segmento da saúde, que não se atualizar tecnologicamente, ele vai ficar para trás. Você falou sobre cirurgia dos robôs. Eu tenho um negócio em Ribeirão Preto, onde a Johnson & Johnson, através de alguns médicos e de um projeto, disponibiliza um robô para cirurgias de ortopedia. E já existem cirurgias hoje realizadas que o médico está ali só para operar o robô de uma forma assim. Ele vai desgastar o osso até aqui para que o parafuso entre. Uhum. Se o médico quiser desgastar mais, o robô não vai. Vou falar, não é necessário desgastar mais esse osso. Então, nem se o médico quiser, por uma opção dele... Ele não erra. Se ele, eu não tenho conhecimento total, a faculdade não ensinou direito, ele vai, deu. Aqui até aqui é o lugar, para essa estrutura óssea, para isso aqui, é até aqui que tem que ir, e a tecnologia já está limitando. É a inteligência artificial, né? E num mundo onde a gente vive... Puxando um gancho do que você falou agora há pouco da faculdade, um estelionato pedagógico, que o pessoal sai da faculdade e não consegue, como colocou, fazer de tudo sozinho, e precisa de uma prática, precisa botar a mão na massa, precisa aprender, a inteligência artificial e as tecnologias virão para balizar esse mercado. E com certeza o fluxo digital, o óculos 3D, tudo isso é inevitável para esse dentista nos próximos 10 anos. Vocês acreditam que um dentista daqui 10 anos vai conseguir trabalhar ainda na moldagem tradicional? Pensando no que vocês vivem hoje. Pode errar, ninguém está aqui preocupado em fazer promessa e ser cobrado depois. Para falar a Mas verdade, você acha que vai? Para falar a verdade, Renan, hoje eu já acho que está difícil ele trabalhar.
porque a gente muitas vezes a gente vê muito colega reclamar, né? Realmente a odontologia é uma profissão que coloca muita gente no mercado, né? Abriu-se de forma indiscriminada muita faculdade sem qualificação, isso é um fato, né? É uma realidade e não há uma preocupação. Há uma preocupação, mas não se consegue resolver esse problema, né? Nós temos muitas faculdades boas, mas tem muita faculdade que não tem realmente essa... E o profissional tá lá, né? A gente fala assim, né? Um dia a gente dorme estudante, no outro dia desempregado, né? E eu vejo muita gente reclamar, né? Que não vai, gente saindo da odontologia. Um dia desse fui para São Paulo, no curso que eu faço lá todos os meses, peguei um Uber e aí eu no telefone falando com um colega e ele percebeu que era sobre odontologia e tudo, né? Quando eu terminei a minha ligação, ele veio falar comigo. Ele é um dentista que foi para São Paulo achando que iria, né? Ele era da Bahia, foi para São Paulo, chegou lá, viu que a realidade da odontologia não era... E para ele criar a família dele, ele foi para o Uber, né? Mas o que eu vejo assim, hoje já tem muita gente que não acompanha a evolução da profissão e reclama e acha que o problema é a profissão. Não é, se você não estiver realmente acompanhando o que tem de novo, né? Você faz implante, por exemplo, hoje tem um implante de zircônia, que é um implante que não aparece aquela sombra, né? Que tem a indicação específica, tem, mas muita gente não oferece ele, né? Não tem essa... Não... E o outro oferece. Então, mas eu não tenho paciente, não tenho... Você está acompanhando o que a odontologia, as mudanças que vem acontecendo no mercado, e o fluxo digital é a base disso. Eu acho que quem não está, hoje já está sofrendo muito. Daqui 10 anos, para mim, eu acho que ele está totalmente fora do mercado. Estar no mercado. Eu não vou falar 10, não. Eu vou te falar que daqui 3, 4 anos, esse profissional ele já vai sentir muita dificuldade de se manter. De achar um laboratório que ainda trabalhe com a moldagem tradicional. Que queira receber a moldagem. Ter essa dificuldade. Paciente que vai chegar lá e vai aceitar, né? A massinha. Ele chega lá e a massinha, né? Ele aceitar a massinha. Então, eu acho que daqui 3, 4 anos, isso já vai acontecer. O paciente daqui a pouco vai falar, eu não quero essa massinha na minha boca, não. Calma aí, cadê o scan? Por que não tem aquele laserzinho para fazer? Por que eu tenho que ficar aqui 1h30 aqui para fazer isso? Eu acho que isso está próximo. Evolui tanto que eu estou aí com 26 anos de estrada, né? Foi uma revolução quando surgiram as câmeras intraorais, né? Você já pegou isso, né, Rafael? Uma câmerazinha que filmava, né? E mostrava na TV. Aquilo foi uma revolução na odontologia, né? Um profissional achava o máximo. Do espelhinho para a câmera. Mas naquela época a gente nunca imaginava que a gente ia ter aquilo em 3D para mandar para o laboratório, né? Quer dizer, eu tinha a imagem, ok, para ver tudo e tal, mas para desenvolver um trabalho em cima daquilo não tinha como, né? Mas a gente nem imaginava que ia chegar esse momento de... Né? E hoje já é uma realidade. Há 11 anos, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, mudou tudo, né? A odontologia mudou tudo. Mas era muito difícil trabalhar. Você tem ideia? Eu fui num curso, a gente conversando, na verdade a primeira que veio não foi a Omnicam. Antes teve uma que era a Bluicam, que era uma câmera que você tinha que bater um spray com um pó, né, para, vamos dizer assim, tirar o brilho do dente, porque senão não copiava, era uma outra dificuldade. Quando eu fui, foi quando chegou a Omnicam, a primeira, eu acho que do Brasil, que chegou e fui para um curso dela, né? E era um curso de reabilitação, onde ia fazer uma boca inteira de lentes e tal. No meio do curso, a colega, a professora que estava lá ministrando o curso, tentava aquilo travar no meio do curso, ela jogou para o lado, pegou a moldeira e fez, né? Mas eu vi que aquilo, falei, não, mas era um caso de boca inteira e tudo, sim, teve dificuldade. Mas veio evoluindo, só que isso aconteceu muito rápido, né? Muito rápido. E hoje, eu falo, o tapete vermelho está estendido. Você só precisa saber como chegar nesse tapete vermelho, né? A melhor forma de chegar, porque hoje os scanners realmente funcionam, os computadores evoluíram muito e suportam a tecnologia, né? Então hoje está tudo muito mais fácil. E vamos partir para o nosso quadro especial, Dica de Milhões, criada aí pelo Dr. Hugo França. Conta para o
pro Rafa o que é esse quadro aí, o que ele vai ter que Vamos compartilhar lá, com a gente aí. Rafael, é o seguinte, é um quadro que a gente sempre pergunta para o nosso convidado, assim, se você tivesse que escolher assim, uma dica para dar para quem está nos ouvindo aí, né? No nosso caso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos focar, vamos pensar no profissional que está aí na dúvida, se entra para o fluxo digital, se não entra, como que entra, mas está receoso, ainda não foi. Aquela dica, você que passou por essa experiência, está passando, vamos pensar assim, né? Qual que é a dica de milhões que você daria para esse profissional para que ele realmente não erre ou erre menos nessa caminhada? Nesse investimento? Assim, eu acho que ele tem que entrar, nem que seja, na verdade, eu comecei, na verdade, terceirizando ali. Você foi bem conservador, né? Você começou, provou sem nenhum investimento, viu que... Como se diz, alugando o scanner, ali, né? Na verdade, para poder realmente entender, né? Mas primeiramente a gente tem que se conhecer profissionalmente. Qual é a minha demanda primeiro, na verdade, né? Qual é a minha demanda, aonde eu quero chegar, na verdade, qual é a minha pretensão para eu poder entender. E o primeiro passo aí, assim, às vezes começar com alugando um equipamento ali, ou o colega que presta esse serviço de ir lá escanear, para você começar a sentir, ver os resultados ali mesmo, na verdade, para você realmente entrar no fluxo digital, né? Mas, assim, sair da zona de conforto, né? Porque, sempre deu certo a moldagem para mim, né? E eu vou morrer, assim, dando certo dessa forma. E, assim, na verdade, a gente precisa do paciente, e os pacientes estão buscando cada dia mais o melhor, né? E o melhor está no fluxo digital, o conforto, melhor para ele, né? O conforto, na verdade, de substituir aquela velha massinha por um escaneamento mais confortável, a precisão do resultado, na verdade, né? E realmente a gente, como profissional, tem também nosso retorno em termos de financeiro, na verdade, com menos tempo de cadeira, né? Com menos imprevisibilidades aí no resultado, né? Como se diz, de ter que, às vezes, ter que mandar para o laboratório dependendo de terceiros aí, na verdade, às vezes o resultado não ter aquele resultado esperado, né? Então, realmente aí a minha dica aí é realmente entrar no fluxo digital, né? Independente da forma que você decidir começar, né? Ou comprando ou alugando o seu equipamento aí. E pegando um gancho naquela conversa nossa que você perguntou, Renan, você acha que em quanto tempo, né? O profissional que não aderir não vai trabalhar? Hoje, para você ter uma ideia, os laboratórios hoje, o fluxo digital dele está eles estão tão adaptados ao fluxo digital, a maioria, os melhores, claro, que às vezes o profissional que faz no método tradicional a moldagem, que manda para lá a moldagem para o laboratório, ele vaza o modelo e ele vem e escaneia o modelo. Porque ele quer desenhar digital, ele não quer mais fazer o dentinho na cera. Então ele vem e transforma o analógico do profissional no digital, porque o fluxo dele de trabalho no laboratório já é todo digital. Porque ele tinha que fazer aquilo em cera, ir para um outro equipamento, fazer a inclusão da porcelana, o fluxo é muito demorado. Enquanto aqui ele vem, desenha no computador aquele dente, põe para fresar e ele vai fazer outra coisa, ele vai desenvolver o trabalho e está tudo certo. Então, até o profissional que ainda está no analógico, o laboratório está trazendo ele para o digital e ele nem sabe disso. Ele nem sabe que a peça dele é digital. Mas, se a moldagem dele deu um problema, a peça vai chegar e não vai adaptar na boca. Se ele tivesse escaneado, ele não corria esse risco. Então, mesmo tem muita gente que nem sabe, já está no digital, né, indiretamente por causa do laboratório. Sim. E acho que, deixando aí para vocês uma dica de milhões do nosso lado aqui como hosts do podcast, o fluxo digital bota dinheiro no seu bolso. Seja reduzindo hora clínica, seja reduzindo tempo de cadeira, seja reduzindo esterilização de material ou até mesmo reduzindo o seu tempo como dentista para que você atenda mais pacientes. Pensa nisso, acho que a minha dica é entre no digital o mais rápido que você puder, porque você está deixando dinheiro na mesa que poderia estar no seu bolso. E complementando isso, entre
o mais rápido possível, mas entre da forma correta. Qual que é a forma correta? Não sei. É a que vai ser adequada para a sua realidade. Não existe uma receita de bolo que fala isso aqui serve para todo mundo, né? Cada realidade, cada profissional trabalha numa realidade diferente e para a sua realidade, com certeza, existe uma forma melhor, mais econômica, de custo-benefício melhor para você realmente entrar nessa tecnologia, que eu falo assim, o maior ganho disso é a satisfação do profissional de trabalhar com algo que realmente dá mais tranquilidade, otimiza o nosso tempo, e a experiência do paciente, que com certeza é outra, né? E o paciente que prova as duas realidades, eu não tenho dúvida que ele vai escolher o fluxo digital. E se você que está assistindo tudo isso que o Hugo falou, não sabe como identificar o seu momento, a sua demanda e como escolher o digital que cabe no seu consultório, na sua realidade, clique em algum lugar aqui embaixo e participe da nossa imersão Fluxo Digital na Odontologia, onde o Dr. Hugo, com mais de 20 anos de formado, mais de 11 de fluxo digital, vai ajudar você a pegar na sua mão e te mostrar qual a melhor forma de entrar no digital dentro da sua realidade. Faz sentido? Clica aqui, participe, conheça a imersão e venha fazer parte disso com a gente. Podemos concluir o nosso podcast com chave de ouro agora, agradecendo você, Rafa. Obrigado por estar aqui com a gente, por dividir tanta coisa interessante. Obrigado, meu parceiro Hugo, por contribuir tanto. Espero que tenha sido legal e deixem aí as suas contribuições finais para o nosso público, agradecendo e chamando eles de volta. Eu queria agradecer aí o Rafael, dizer que assim, eu fico muito feliz, Rafael, de ver que lá atrás, de alguma forma, eu te influenciei em alguma coisa. E eu falo que cada vez que eu converso com um colega, eu aprendo algo novo também, né? A gente tem mais tempo de profissão, mas não necessariamente a gente sabe mais tudo que, né? E eu venho acompanhando a sua evolução dentro da profissão e assim, eu fico muito feliz de ver o quanto você tem evoluído na sua carreira, né? Como profissional, como gestor de clínica, o quanto você se dedica, mas eu não podia esperar nada diferente, conhecendo seu pai e sua mãe, como eu conheci muito bem, né? Amigos, pessoas idôneas e dedicadas, muito corretas, então eu sabia que em qualquer área que você escolhesse ou qualquer lugar que você fosse, você seria sucesso, e eu sou muito feliz e grato de ser seu amigo e de acompanhar você aí na sua trajetória, viu? Obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite de estar aqui. Foi uma honra, um prazer receber você. As portas ficam abertas, né, Renan? Daqui a pouco você volta para falar de mais uma clínica, 2, 3. Eu tenho certeza que o céu é o limite também para você aí, pela sua dedicação. Obrigado aí por ter vindo. Não, e o prazer é meu, na verdade, estar com 2 grandes profissionais aí, certo? Duas referências, o Dr. Hugo sempre foi meu espelho aí como profissional, né? Uma pessoa que, antes mesmo de eu entrar na faculdade de odontologia mesmo, antes de entrar na faculdade, já era, como se diz, uma referência para mim, na verdade. Já ralava, né? Já ralava muito, e referência como profissional, assim, como pessoa, na verdade, né? A gente vê, são exemplos de trabalho, tudo que você conquistou, não vou nem falar senhor, né, que na verdade você... Por favor, né? Mas assim, favor, de né? respeito mesmo, na verdade, sabe assim, exemplo de pessoa, de dedicação, de busca de estudo, né, de trabalho mesmo, na verdade, a gente vê que tudo que a gente colhe é através do trabalho, de estudo, né, e de sair da zona de conforto mesmo, né, então a gente tem que realmente estar sempre ligado ao mercado, sempre buscando melhorias, evolução, na verdade, né? E você é um exemplo disso, sempre foi meu espelho, tanto que quando eu comecei a entrar no fluxo digital, conversei muito com você lá no WhatsApp, lá, né, para poder me orientar, para poder que eu via que sempre você estava sempre à frente aí do mercado, você é uma referência aí dentro da odontologia, tanto tocantinense aí, quanto a nível nacional aí pra gente, né? Então fico muito feliz aí pelo convite, até foi uma surpresa vocês terem me convidado aqui, fico muito feliz aqui e grato aí por estar participando aí desse momento aí com vocês. Acho que é isso, né, Hugão? Vamos ficando por aqui, agradecendo você que ficou com a gente mais uma vez. Clica no sininho, se inscreve no canal, segue nas redes sociais,
Os arrobas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente espera você para contribuir no seu dia a dia com conteúdo e mais conhecimento sobre gestão, saúde e tecnologia. Isso aí. Obrigado por você nos acompanhar, né? Um projeto novo aí que a gente vem desenvolvendo com todo carinho, sempre buscando trazer profissionais de referência, como é aqui o Dr. Rafael. E acompanha a gente, vão vir muito mais novidades aí, siga aí nosso canal e muito obrigado por todos acompanharem até o final.